Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguindo o baile aqui então, gente, e vamos dar uma olhadinha aqui agora na nossa fase de elaboração, ok? Primeiro ponto que vocês têm que ter sempre em mente, né? Essa sequência das fases, com certeza, tanto que eu estou reforçando esse conhecimento na cabeça de vocês desde o início, a interação que você tem dessas fases, inclusive com as disciplinas, não tem como, cara, tu tens que saber isso. Tu tens que saber isso de uma forma assim muito aprimorada mesmo. Beleza? E com certeza aquilo que a gente está trabalhando aqui dentro, né? Fora ela ser a segunda fase que nós temos no RUP, ela tem um objetivo macro, que é justamente definir a linha de base da arquitetura do sistema para prover um caminho feliz na fase de construção. E nós veremos que essa arquitetura aqui não é simplesmente falar, você vai utilizar o ambiente X, o ambiente Y, não é isso. Entenderam? Ele está trabalhando em cima de uma arquitetura de como o sistema será desenvolvido, para você ter noção, entendeu? E mais do que isso, está trabalhando em cima também da própria arquitetura que você vai utilizar de infraestrutura e tudo mais. Tudo isso vai ser definido aqui dentro. Deve considerar os requisitos mais significantes e os seus riscos. Requisitos mais significantes foram levantados onde? Lá na nossa fase de iniciação. Seu objetivo geral traduz-se em 4 objetivos, sendo cada um orientado por uma área de risco. Cara, aqui o bicho pega. Porque se você está analisando, se você está elaborando a respectiva solução que vai responder a um problema que você tem ali a ser trabalhado, com certeza vai ter risco para tudo que é lado. Uma coisa é na iniciação. Você falar na iniciação por risco de negócio. Pô, tá lindo, maravilhoso. Mas e agora? Agora eu estou falando da arquitetura completa envolvida no desenvolvimento daquele aplicativo, daquela solução. Mano, vai ter risco pacas aqui sendo trabalhado. Pode considerar isso como verdade. Riscos associados com requisitos. Ou seja, no que diz respeito à aplicação correta daquilo que está sendo desenvolvido para resolver o problema correto. Reparou isso? Ah, entendi. Riscos associados com arquitetura. E lembre-se sempre, arquitetura que não é arquitetura de infraestrutura apenas, pelo amor ao Criador. Onde você vai estar falando do quê? O risco associado que você tem da solução completa que está sendo ofertada, e correta também. Tudo bem? Pegaram como é que é? Riscos associados com custos e cronograma, o caminho correto a ser seguido, porque não adianta, né? Poxa, eu tenho aqui um requisito a ser atendido, que é meu problema a ser respondido lá que eu identifiquei na iniciação do projeto. Certo? Eu quero desenvolver ali um aplicativo de videoaulas, de uma plataforma completa, certinho, é a melhor plataforma inclusive do Brasil de questões, certinho, com questões comentadas e tudo mais, é isso que eu quero desenvolver. Não é assim que vai acontecer? Poxa, pego ali, desenvolvo ali, analiso uma arquitetura ideal para poder responder esse problema, para poder resolver esse problema. Só que dali em diante eu boto como custo-benefício e simplesmente o custo que eu vou ter para desenvolver uma arquitetura como essa, uma aplicação completaça como essa, que é o caso nosso aqui do Tec Concursos, bicho, não vale a pena. Por quê? Porque o problema que eu estou tendo para poder responder, o requisito, afinal de contas, que está pedindo, não é pagável em relação àquilo que eu estou desenvolvendo. Não vai valer a pena. Riscos associados com processos e ferramentas. Você está com o processo e a ferramenta correta para o trabalho? É só você se perguntar. Se afinal de contas, inclusive no que diz respeito ao quê? Linguagem de programação que está sendo utilizada, ok? Arquitetura que está sendo utilizada de infraestrutura, a arquitetura de software que está sendo trabalhada. Entenderam como é que é? A equipe que você tem é, afinal de contas, a equipe que vai realmente conseguir responder ali o seu problema? Tá joia? Objetivo primordial da elaboração, então. Definir a linha de base de arquitetura do sistema para prover um caminho feliz na fase de construção. Mas assim como a fase de iniciação, ela também possui objetivos secundários a serem trabalhados. Como, por exemplo, obter maiores detalhes e entendimento dos requisitos. No documento de visão nós teremos ali, tá, gente, basicamente, isso aqui até por experiência já de utilização no RUP, em alguns projetos aí que eu trabalhei dentro da administração pública, nós temos 20%
Ou os casos de uso somente os essenciais? Porque foram aqueles utilizados para você poder compreender inicialmente a situação, o problema que você estava vivenciando. Entendeu como? É isso que está acontecendo. Beleza? Joia, joia, joia demais da conta. E agora? Pô, agora eu tenho que, exatamente, né, melhorar. Eu tenho que detalhar isso aqui. Porque somente com o essencial, gente, não tem Cristo que sente e desenvolva aquilo ali. Projetar, desenhar, implementar, validar e criar a linha de base de arquitetura, uma arquitetura executável, construída como um protótipo evolucionário, inclusive, onde a sua arquitetura tem o quê? A definição de subsistemas, componentes chaves, interfaces, tudo isso vai estar pré-definido aqui na tua arquitetura. Outro ponto que você vai fazer para poder projetar, desenhar e implementar tudo que você precisar aqui. A utilização de casos de uso para direcionar a sua arquitetura. Isso é extremamente necessário também. Outro ponto, você vai ter que desenhar e literalmente realizar seus casos de uso. Pachecão, o que é realizar seus casos de uso? Uma coisa é você ter o caso de uso pré-definido, né? Você tem ali o stickman e você tem o caso de uso ali com direcionamento e uma descrição simples. O realizar o caso de uso é literalmente decompor esse teu caso de uso em fluxos principais, fluxos alternativos, fluxos de exceção, tudo isso vai ter que ter no teu caso de uso aqui agora, quando você estiver trabalhando dentro da tua elaboração. Visão preliminar dos objetivos envolvidos, distribuição do comportamento das classes, detalhar a análise das classes, desenhar as classes, refinar a análise das classes dentro do desenho das classes e por aí vai. Outros objetivos que nós temos aqui, gente, essa fase aqui ela é muito doida, tá? Em relação à parte de planejamento, né? Claro que o desenvolvimento, ali, a construção, é o momento que você vai investir mais tempo, mais recursos, tudo mais. Mas aqui tem muitas entregas que são realizadas, muitas entregas mesmo. Próximo objetivo, consolidar e empacotar as classes identificadas, assegurar a cobertura da sua arquitetura, desenhar, projetar a base de dados, mas menina, é tudo isso que entra aqui, tudo isso entra aqui. Então eu não estou só no nível de software, não, definitivamente não. Você está num nível ali também de modelagem, né? Na sua modelagem conceitual, você está ali na tua modelagem conceitual em relação à primeira etapa que você tem num processo de software, num processo de modelagem de banco de dados. Beleza? Descrever a arquitetura em termos de concorrência, processos, threads e distribuição física. Identificar os mecanismos arquiteturais, ou seja, a parte de persistência, comunicação, autenticação. Implementar cenários críticos, integrar seus componentes, mitigar os riscos essenciais, produzir um cronograma exato e um custo estimado. Tudo isso sai daqui dessa fase, viu? Refinar o desenvolvimento dos casos de uso, revisar o projeto, ou seja, sai daqui com a tua arquitetura do ciclo de vida. Belezinha? Artefatos que nós temos então que são gerados aqui dentro da nossa fase de elaboração. Viram que a danada é complexa, né? Ela é completa e complexa, né, Pacheco? É isso mesmo. Protótipos. Protótipos aí que serão, na verdade, ferramentas utilizadas aqui nesse exato momento, tanto para elicitação quanto para validação de requisitos, tá? Nesse momento, o teu protótipo entra com essas duas características, a elicitação e a validação dos seus requisitos, para poder reduzir riscos que você poderia ter ali do que está sendo entregue ou não, que são riscos de requisitos. Sua lista de riscos, 100% associada a ações específicas de contingência ou diminuição de riscos. Então você pode listar aí seus riscos. Documento de arquitetura de software, uma arquitetura abrangente do sistema, usando diversas visões de arquitetura para descrever diferentes aspectos ali do teu sistema. Modelo de projeto, descreve a realização dos casos de uso e serve como abstração do modelo de implementação e seu código-fonte. Modelo de dados, constando aí do subconjunto do modelo de implementação, que descreve a representação lógica e física dos dados persistentes no seu sistema. Beleza? Show de bola? Bacana. Pacheco, você falou do modelo de dados. Por que você falou que aqui é modelo conceitual? Hã? Adivinhe. Porque a modelagem lógica você vai fazer quando você estiver o quê? Construindo. É aqui que você vai implementar o software efetivamente. Entenderam como? Ah, entendi. Visão de processo, então, no que diz respeito à construção, então seu construction. Terceira fase do RUP,
Tem foco completo na construção de código de alto nível, tá? Agora você vai construir aquilo que você elaborou, agora você vai construir aquilo que você especificou lá na fase de elaboração. Trata da melhoria do foco do desenvolvimento em relação à qualidade, escopo, tempo e características aperfeiçoadas e tem como objetivos minimizar o custo de desenvolvimento, otimizando recursos e minimizando o desperdício, desenvolver iteratividade e completar o produto, deixá-lo pronto para a transição e revisar o projeto, né, a capacidade operacional inicial. Pacheco, coisas que estejam aqui acontecendo e detectadas aqui na nossa fase de construção podem influenciar em um certo momento lá o que foi levantado lá na iniciação, podem inclusive gerar novas releases por conta ali da avaliação que o time de desenvolvimento está realizando, podem sim, tá? Isso já foi questão de prova. Pode influenciar? Sim, pode influenciar mesmo aquilo que você vai estar trabalhando no futuro. Bem legal, né? Saber disso. E o nosso marco? Nossa capacidade operacional inicial ou a nossa capacidade dos recursos, né, operacionais iniciais ali que nós temos. Fase de transição. Nossa fase de transição é a quarta fase do RUP. Essa aqui já está bem mascadinha mesmo em relação ao que você vai fazer com ela, certinho? Por quê? Poxa, você pegou, iniciou uma iteração ou um projeto. Né? Um projeto pode ser somente uma iteração? Pode, tá? Somente uma rodada que você vai fazer nas 4 fases, tá? No seu ciclo. Isso sem problema algum. É outra questão de prova que já caiu também. Mas claro, como já falei para vocês, podem ser várias, podem ser diversas também ali a serem trabalhadas. Então vamos pensar o seguinte. Nossa transição. Por que é tão importante a gente compreender como é que ela trabalha? Porque, poxa, você iniciou uma coisa, você, depois de iniciar, você pegou e elaborou a solução completa para poder responder aqueles problemas que você identificou na tua iniciação, você construiu o que precisava ser construído, você construiu literalmente o que precisava ser construído, beleza? E agora que você está com tudo nas suas mãos, é o momento que você vai botar isso em produção. Esse botar em produção é a sua tradução, a sua transição. Considera que a construção foi finalizada com a versão beta completa do sistema, incluindo instalador, documentação de suporte e material de treinamento. Mas sabe-se que esta versão não é a versão final. Por que não é a versão final? Porque pode ser que você entre em uma próxima iteração. Então tudo isso tem que ser considerado nesse momento da transição. Beleza? Ela irá então ajustar em iterações, incluindo testes do produto para uma release e fazer ajustes baseados nos respectivos feedbacks, que é onde a gente acaba entrando no quê? Em um momento de evolução da solução com a qual eu estou trabalhando. Meus objetivos que eu tenho aqui na transição, primeiro deles, testar a versão beta e validá-la com o usuário. Acho que é mais do que necessário, né? Extremamente necessário para poder falar a verdade. Treinar o usuário e manter aquela versão que já está ali em produção funcional. Preparar local de deploy e converter as bases de dados operacionais, ou seja, o local que vai receber ali o nosso software, que vai receber a nossa release. Preparar para o lançamento, pacote, produção, esquemas de marketing que sejam necessários, se for o caso de ter a necessidade aqui do marketing envolvido. Providenciar para os futuros projetos as lições aprendidas. No final dessa fase de transição, os objetivos então deverão ter sido atendidos e o projeto pronto para o fechamento. É assim que você vai saber se você conseguiu concluir efetivamente o objetivo tanto daquele projeto ou então o objetivo específico relacionado à iteração com a qual você está trabalhando naquele momento. O fim desse ciclo poderá ser o início de um novo ciclo de vida do mesmo produto. Por quê? Pode ser uma nova versão. Marco a tua release do produto. Artefatos que são apresentados aqui então na nossa fase de transição. Notas de release que identificam mudanças e erros conhecidos em uma versão ou em uma unidade de implantação que tenha sido disponibilizada para uso. Artefatos de instalação, software e as instruções documentadas necessárias para instalar o produto, de forma bem detalhada mesmo. Materiais de treinamento, material usado nos programas ou cursos de treinamento para ajudar os usuários finais com a utilização, a operação
e a manutenção dos produtos. E por final, nós temos os papéis. Quem são e quem é que de uma forma macro acaba atuando no decorrer dessas fases, tá? Por que de uma forma macro? Porque o próprio Rupp, ele fala que os seus papéis, se desdobram em outros papéis necessários para efetuar as atividades das etapas do processo. Então, quando eu falo que nós temos analistas, e eu falo para você que um analista ele tem responsabilidade na identificação e investigação de requisitos para diferentes aspectos do projeto, então é sinal que você tem o quê? Você pode ter um analista de requisitos, um analista de negócio, um analista de sistemas, entendeu como? Então ele vai se desdobrando em outros papéis a depender daquilo que você precisa, um analista de infraestrutura, por exemplo, a depender daquilo que você precisa entregar naquele momento. Desenvolvedores trabalham no design e desenvolvimento para diferentes aspectos do projeto. Testadores, a avaliação do sistema de uma forma geral. Acho que esses caras aqui vão trabalhar horrores, né? Inclusive, depois que a gente falou aqui do Rupp, que ele tem que garantir a qualidade do início até o fim, por aí vai. E gerentes, estabelecem os papéis de gerenciamento e configuração do processo de engenharia aí de software, né? E aqui em gerentes, você pode ter o próprio gerente do projeto, inclusive, né? Então são papéis ali que acabam se desdobrando. Pessoal, o que eu tinha para apresentar inicialmente nessa leva aqui de aulas relacionadas a Retinal Unified Process era isso. Espero que realmente tenham gostado, espero realmente mesmo que tenham gostado. Tragam aí um depoimento, seu feedback aí na plataforma sobre o conteúdo das aulas e inclusive entre em contato com o pessoal do atendimento solicitando a gravação de novas aulas aí que vocês queiram que eu trabalhe com vocês. Professor Gabriel Pacheco vai ficando por aqui, gente. Muito obrigado, aquele abraço e até mais. Tchau!